Boa noite, povo de Deus querido. Estamos começando o Coração Restaurado dessa sexta-feira. Ainda embalados por tudo que estamos vivendo com a viagem derradeira do Papa Francisco, agora essa rumo à eternidade feliz. Mas o nosso programa de hoje é, como sempre, aquele programa onde realidades como a vida, a morte, a tristeza, a alegria, tudo faz parte. Aqui tudo está misturado. Por quê? Porque aqui a gente fala da vida. E a vida tem um pouco de tudo isso. Eu desejo do fundo do meu coração que você, meu irmão e minha irmã, essa semana, você possa vivê-la muito feliz e em grande profundidade. Às vezes a morte, como foi a morte do Papa Francisco, nos dá um chacoalhãozinho, né? E a gente passa, de repente, a começar a olhar coisas que antes a gente não olhava. Mas, sobretudo, eu espero que essa noite seja uma noite boa e feliz para todos nós. E eu quero começar o programa de hoje falando de um pequenino trecho da Palavra de Deus que a gente vai escutar na segunda leitura do domingo que vem. Quando se diz assim: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. É sobre a aparição de Jesus aos seus apóstolos. Jesus aparece aos seus apóstolos que estão trancados ali com medo. E eles tinham motivo para ter medo. Claro que tinha. Jesus aparece para eles ali e primeiro ele diz, no primeiro momento, a paz esteja com vocês. Mas depois ele diz: não tenhas medo. Meu irmão querido, minha irmã querida, e os seus medos? Como é que ficam esses medos que estão aí, dentro do seu coração? Você tem medo do quê? Quais são os seus maiores medos? Aqueles que quando você se lembra ou pensa ou imagina que possa acontecer com você, isso te, às vezes, faz tremer. Quais são os teus medos? Eu não sei quais são os seus medos, mas os meus medos, para cada um deles, já há bastante tempo, para cada um deles, porque eu também tenho os meus medos. Mas para cada um desses meus medos, esta frase eu sempre repito: Padre Pedro, não tenha medo. Jesus está vivo. Então eu quero dizer isso agora para você com todas as palavras e letras. Meu irmão querido, minha irmã querida, não tenha medo. Jesus está vivo. E olha, eu vou ler o versículo do jeito que está na Sagrada Escritura. Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto,
mas agora estou vivo para sempre. Ouviu? Você não precisa ter medo. Isso não quer dizer que o medo não chegue perto de você. Ele chega, faz parte das nossas inseguranças, enfim. Mas uma coisa é a gente perceber o medo que se aproxima. Outra coisa é a gente permitir que o medo chegue na nossa vida e se instale. Faça morada em nós. Isso não. Se o medo aparecer para você, você diz assim, aqui, quem vive em mim é Cristo. Ele é o primeiro e o último, aquele que vive, aquele que esteve morto, mas agora vive para sempre. É Ele que vive em mim. É o Divino Espírito Santo que ilumina a minha vida, que vive em mim. Então, não há lugar para o medo. Por quê? Porque Jesus falou que não é para tê-lo, não é para possuí-lo, não é para a gente ficar com ele, né? Ele nos disse, não tenhas medo. Então o grande segredo de tudo isto é de fato a gente não querer o medo para nós. Se a gente tem alguma coisa, a gente guarda aquilo, né? Isso é meu. Não tenha, não possua, não queira e não guarde o medo dentro de você. Dentro de você, guarde essa absoluta convicção e certeza. Jesus está vivo. E está vivo para sempre. E Ele vive em mim. Ponto final. Aí você vai deitar e rolar, vai ser uma maravilha. Então, meu irmão querido, minha irmã querida, eu quero começar o programa de hoje assim, com essa frase das Sagradas Escrituras e convidando você a que abandone os seus medos hoje. Repito, ele até pode ser teu vizinho, ele até pode morar na calçada da sua vida, mas não o convide para entrar dentro de você, porque você não precisa tê-lo, possuí-lo e, pior, permitir que ele tome conta da sua casa, da casa da sua vida, como se dono de sua vida ele fosse. Diga, não, a minha vida é de Deus, do Pai que me criou. A minha vida é do meu Redentor, de Jesus que me salvou. A minha vida é daquele que me ilumina e me conduz, que me dá sabedoria, discernimento, força, alegria para eu poder viver a minha jornada aqui na Terra. A minha vida não é do medo. Tá bom? Então, tá tudo certo. Escuta, você quer participar do nosso programa hoje? Espero que sim. Olha, não precisa ter medo de telefonar aqui para a gente. Basta ligar. 0300 210 1210 é o nosso telefone. Você telefona, fala comigo, né? Ah, não quer falar, né? Não é por medo não, né? É que às vezes você também não consegue, né? Tanta gente que às vezes não dá. Você pode mandar um recadinho para a gente pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é 12 99707 4730. Facinho, né? Agora, você também pode interagir com a gente por meio do nosso Instagram, @Coração Restaurado Oficial. Tá aqui? Tá aqui. Olha aí que bonitinho.
Olha, tem uma imagem do Papa Francisco ali embaixo. Gente. Isso aqui foi a mensagem que eu mandei, né? No dia da... Olha, eu gravei lá, é aí onde eu gravo o Chá com o Padre Pedro, né? Aí eu gravei aí, mandei para o pessoal colocar no Coração Restaurado a nossa mensagem sobre o falecimento do Papa Francisco, né? Olha que beleza, 2.830 curtidas, hein? Que maravilha! Então, Coração Restaurado entristecido, mas cheio de gratidão, nos despedimos daquele que dedicou sua vida a servir a Deus e aos mais necessitados. E é verdade, viu? Sua bênção, Padre Pedro, que Deus abençoe o próximo Papa, que ele nos traga boas novas. E é mesmo, viu? É verdade. Muita gente pode pensar assim, nossa, o que é que vai ser? Quem será esse novo? Ninguém sabe. Gente, todo prognóstico diante do Espírito Santo entra em falência. Quem sabe é o Espírito Santo, né? Colocar. Olha que belezinha, gente. Pense você. Olha aí. Até que feio ficou, viu? Eu tô com os cabelos esquisitos, né? Dando umas voltas aqui. Tá ainda assim aqui? Tá, né? Ai, Jesus amado. A gente se diverte aqui, não é mesmo? Então, você pode mandar aí o seu recadinho aqui no nosso Instagram, né? Manda, conversa, né? Coloca. Às vezes não dá pra gente ver aqui no programa diretamente, mas aí a gente vai vendo, né? Eu, pelo menos, quando eu chego em casa é que eu vou ver a maioria, tá bom? Bom, bora pra frente. Já vamos atender o primeiro telefonema, é? Que coisa maravilhosa. Então, eu vou conversar com a Maria Adelaide. É a Laide? Alaide, filha, desculpa, viu? Não é Adelaide, não, é Alaide. É Alaide. E eu assisto há muito tempo o Padre Pedro, gosto muito. Muito obrigado, minha querida. Que coisa boa poder falar com você. E aí, Alaide, como é que você está? Padre Pedro, eu estou com a cabeça meio grossa, mas eu estou com fé no Senhor e tudo vai acontecer. Eu quero melhorar a minha cabeça. Sim, sim. Nossa, a cabeça da gente, né, é tudo. Enquanto a gente tiver com juízo bom, com a cabeça em ordem, a gente consegue caminhar, a gente consegue fazer uma série de coisas, não é mesmo? Com certeza. A gente tem que pensar coisa boa, né, Padre Pedro? Sim, sim. Eu confio no Senhor. Tá bom, nós rezamos e aprumamos a cabeça. Você dorme bem, Alaide? Padre Pedro, tem vezes que sim, tem dia que não, noite que não. Mas eu gostaria de dormir bem. A senhora sabe que para o cérebro, um dos grandes remédios para o cérebro é a gente dormir bem. Porque quando a gente dorme bem, o nosso cérebro se reorganiza. E ele também pode produzir uma série de substâncias que só quando a gente dorme é que ele produz. Então, quando você vê que não está com muito sono, você toma um chazinho, faz um chazinho, toma. Eu não preciso tomar chá porque eu deito e eu durmo, graças a Deus. Mas se precisasse, às vezes você veja qual é o chazinho que você pode tomar, né? Mas um chazinho de orégano, um chazinho de camomila, doce, né? Erva doce, um chazinho. Mas chá a gente toma que nem eu tomo água aqui, viu? Devagarinho assim, ó. Isso, Os canecos, eu vejo aí o caneco, né, cheio. Ô, Padre Pedro. Sim. Eu vou fazer aniversário amanhã. Não me diga uma coisa dessa. 92 anos. Oxente, 92 anos? Mulher de Deus. Você tem fala, você tem voz de pessoa com 40, 50 anos.
Pois, Padre Pedro, deixa eu lhe dizer, olha, eu tenho 9 filhos, 22 netos, 35 bisnetos. Pela graça do céu. Que coisa mais linda. Da igreja, já graças a Deus. Sim. Pedindo a proteção de Deus. Sim. Ô Alaide. Maria Alaide. Minha querida, olha, feliz aniversário. Deus te abençoe. Que prazer, que alegria poder conversar com você e conhecer uma mulher de 92 anos, com 9 filhos, 22 netos, 35 bisnetos. Que coisa maravilhosa! Louvado seja Deus. Parabéns, feliz aniversário. Deus te abençoe todos os dias da sua vida, viu? Meu Deus, que coisa boa! Gente, e ela tem voz de gente muito nova. Eu, falando com ela, imaginei que ela tivesse aí uns 40, 50 anos, porque às vezes a velhice nos traz também cansaço na voz, né? Ela tem uma voz com brilho, tem uma voz com força, né? Que beleza! Então, ó, bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Então nós vamos para o nosso intervalo, mas é rapidinho. 2 minutos já estou de volta, viu? Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado, sempre dizendo a você que quer participar aqui do nosso programa, para ligar 0300 210 1210 e vir aqui participar com a gente. É sempre uma alegria a gente poder conversar com você. E por falar em conversar com você, eu já vou atender a Terezinha rapidinho, que é para não demorar e ela ter que ficar lá esperando, né? Alô, Terezinha! Terezinha! Alô, Padre Pedro! Oi! Você tá boazinha, minha querida? Tô bem, o senhor, sua bênção. Deus te abençoe. Eu tô bom demais da conta, graças a Deus. Que bom falar com você. E aí, Terezinha? Padre Pedro, eu quero que o senhor bote o nome das minhas irmãs na Santa Cabeça. Sim. Como é o nome dela? É Odila Paim. Sim. Pronto. E Maria Paim. Uhum. E Marta Paim. Anotadinho aqui, viu? Obrigado, Padre Pedro. Oh, minha querida, não tem nem que agradecer. Para a gente é uma alegria a gente poder fazer parte da vida de vocês do jeito que vocês fazem parte da vida da gente, né? Então, sou eu que agradeço por você ter ligado, por participar aqui do nosso programa, fazer o nosso programa acontecer, porque é com a participação de vocês que a gente faz o nosso programa aqui. Então, eu que te agradeço, tá bom, minha querida? Abraço grande aí para a Terezinha. Vamos agora para o próximo telefonema já, que já está aqui prontinha para ser atendida. Vou conversar com Maria Conceição. Alô, Maria Conceição. Alô, Padre Pedro. Boa noite. Boa noite. E aí? Bonito. Diga, minha querida. Olha, Padre Pedro, há muito tempo que eu venho querendo falar com o senhor e não consigo. Hoje, graças a Deus, eu consegui. Que bom, graças a Deus. E aí, o que é que você quer falar comigo? Fala aí. Padre Pedro, eu quero pedir oração para o meu filho Demétrios Luiz. Sim. Que ele tem um coração assim muito carregado de lembranças tristes. Eu queria lhe pedir ao Senhor oração para libertar o coração desse menino. Sim.
Porque ele não esqueça as coisas do passado. Sim. Pode É deixar. o meu único filho. Ah, Então põe o nome dele na Santa Cabeça. E sim. pedir oração para mim também, que eu não ando muito assim bem de saúde, entendeu? Sim. Eu estou com 85 anos e 9 meses. Olha, pode deixar, minha querida. Olha, Maria Conceição, vamos rezar sim e vamos colocar no coração de Deus, diante de Nossa Senhora, para que tudo isso na vida do seu filho e na sua vida se resolva e se resolva de verdade. Tá bom? Muito obrigado pelo seu telefonema, viu? Deus te abençoe, mas te abençoe muito, muito, muito. Tá bom? Eu quero aproveitar a ligação da Maria Conceição e falar um pouquinho que seja dessa questão das tristezas, né, que podem ocupar o nosso coração e a nossa vida, das lembranças tristes. Olha, gente, eu tenho a impressão que todos nós temos um pouco de lembranças tristes. Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. Mas veja bem, o que é que a gente precisa perceber diante das coisas difíceis que a gente vive, sobretudo das coisas que nos feriram e nos machucaram lá atrás, na nossa existência, na nossa vida? Bom, a primeira coisa é que normalmente o que acontece é que a gente não consegue viver com essas coisas o tempo todo. Então o que é que a gente faz? A gente encontra um lugar para escondê-las. Um lugar para a gente deixar guardada. E onde é que estas coisas ficam guardadas? No nosso inconsciente. Só que o nosso inconsciente, ele é vivo. Ele não é um quarto escuro trancado lá que não tem nenhuma interferência. Não. É de lá que muita coisa vem para a nossa vida cotidiana. Então, o que a gente põe lá no nosso inconsciente vai interferir no nosso consciente. Vou até citar um exemplo, né? Uma parábola, na verdade. Diz que todo exemplo é odioso, mas a gente usa para a gente conseguir explicar uma coisa que é muito difícil de explicar. Repare bem, vamos dizer que o nosso inconsciente é como uma caixa d'água que está lá embaixo, né, da nossa casa, e em cima dessa caixa d'água está construída a nossa casa. E aí a gente pega dessa água que está lá embaixo, nessa caixa d'água, e nós vamos nos servir dela dentro da nossa casa. Então você imagine que dependendo do que você coloca lá dentro dessa caixa d'água, como é que esta água sobe de volta para a gente. Então o nosso inconsciente é um pouco disso. Quando a gente vai colocando lá dentro dele um monte de coisas que não são boas, que são dolorosas, que são terríveis, de algum modo isso, quando sobe de volta para o nosso consciente, vem com esses aspectos todos. É por isso que a gente sente certas coisas que não têm explicação. É por isso que a gente sente às vezes uma tristeza que a gente não sabe de onde vem. Está tudo bem na vida, está tudo certo, está tudo em ordem. Mesmo assim eu estou triste. Estou triste por quê? Muitas vezes está lá embaixo. É de lá de baixo que está vindo tudo isso. Então, o que é que a gente precisa em algum momento da vida? Em algum momento da vida a gente precisa olhar com clareza para essas dores, para essas feridas. E olhar com clareza e dizer, elas são reais. Elas existem na minha vida
mas elas foram construídas lá no meu passado. E eu hoje, sem esquecê-las e sem ignorá-las, eu posso olhar a minha vida e dizer assim, mas eu já sou outra pessoa. Lá atrás, quando essas feridas foram feitas em mim, eu não tinha nem condições de eu me defender delas. Ah, mas agora eu tenho, né? A gente pode olhar e dizer, lá atrás, indefeso, eu fui ferido e machucado, fui esquecido, fui colocado lá fora, fui deixado de lado, fui abandonado. Mas hoje eu sou alguém. Então hoje eu posso enfrentar tudo isso e dizer, isso faz parte da minha história e do meu passado, mas não é isso que me constitui quem eu sou hoje. O que eu sou hoje, eu posso construir hoje a partir daquilo que eu vivo, mesmo eu sabendo que tem interferências, mesmo eu sabendo que não dá simplesmente para eu me esquecer, mas eu não posso viver somente a partir do meu passado. Apesar do meu passado, eu posso construir um presente e um futuro muito diferente daquele passado que eu vivi lá atrás. Então, a gente saber disso e a gente conduzir e orientar a nossa vida nessa direção, isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Tá bom? Bora para frente então, diretora. Elmira? Vamos conversar com a Elmira. Alô, Elmira? Tudo bem, graças a Deus. Principalmente porque estou falando com o Padre Pedro. Coisa boa. Eu amo a Aparecida. Que bom. Eu iria dizer que ela é a minha segunda paróquia, mas é a terceira. Eu amo a minha igreja, Padre. Coisa minha boa. História é diferente de todos que ligam para o Senhor. Sim. Sou solteira há 83 anos. Meu Deus do céu. Não tenho nenhum filho, nenhum neto. Eu só tenho sobrinhada, mas desmamei todas já. Sim. É porque todas passaram na barra da minha saia, viu, Padre? Olha que maravilha. Nunca virei as costas para ninguém da minha família, mas hoje eu sou praticamente eu e Deus. Sim. E eu amo a minha vida. A minha vida é a igreja. Sim. A minha vida é Jesus. Sim. Eu não tenho outra coisa. E outra coisa que eu preciso falar, quero contar para o Senhor. Desde muito novinha, eu tinha mais ou menos 19 anos, entrei trabalhar. O gerente da minha firma chegou em mim e falou, Elmira, vai até o refeitório que tem uma pessoa chorando. Vai conversar com ela. Adivinha o que aconteceu? Nunca mais parei. Entendeu, Padre Pedro? Sim, perfeitamente. Nunca mais. O senhor está com uma carinha de assustado. Nunca mais parei, Padre Pedro. Sim. E eu, às vezes, agora o senhor vai brigar comigo, diante de alguns conselhos que o senhor dá, eu discordo. Mas faz muito bem. Discordo. Bom, porque em primeiro lugar, cada um é cada um. Sim. E talvez aquele a quem o senhor está dando conselho, eu nunca tenha passado por essa situação. Sim. Mas às vezes o senhor fala alguma coisa que eu não tenho nenhum exemplo para dar, porque, como se diz, a gente desliga, né? Sim. Eu falo, não concordo com o Padre Pedro, né? Eu falaria isso. Eu sei que conforme o senhor fala, que nem agora o senhor acabou de falar, de dar esse conselho geral, eu amei. Todo mundo precisa ouvir o que o senhor acabou de falar. Porque todo mundo tem uma história. Sim. A vida da gente é história, né, Padre? Sim. Ô, Elmira, é tão importante a gente discordar. Eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Se eu não discordo, se eu sempre concordo, é porque eu não filtrei, né? Se eu uso dos meus filtros, né, de quem eu sou,
de quem eu me tornei, das minhas capacidades, dos meus conhecimentos, etc. Se eu uso os meus filtros, eu sempre vou poder criticar o outro positivamente, discordar do outro positivamente, né? Olha, eu fico muito contente e muito feliz quando alguém como você diz, olha, Padre Pedro, nem sempre eu concordo com o senhor. E você acha que eu sempre concordo comigo mesmo? Nem sempre. Sabe por quê? Porque, olha, Elmira, vou te dizer uma coisa. Muitas vezes aqui no programa, 90% das vezes a gente é pego completamente de surpresa. E aí você precisa dizer aquilo que Deus põe no coração. Às vezes quando eu estou indo embora, eu digo, puxa vida, mas eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo também. Nossa, não me lembrei de ter falado aquilo outro. Entendeu? Então, faz parte. A gente é limitado também aqui. Mas uma coisa é certa, da minha parte, tudo que eu faço aqui, eu faço sempre pensando em melhor ajudar o outro. Se consegue, bem. Se não consegue, amém. Vai fazer o quê? Não é mesmo? Então, Elmira, querida, muito obrigado, viu, pelo seu telefonema. Gostei demais da conta de você ter ligado para cá. Fico contente, fico feliz que de lá para cá, dos seus 16, 17 anos, você nunca mais tenha parado de ir ouvir as pessoas, conversar com elas, ajudá-las a encontrar o seu próprio caminho, né? Porque isso é o que há de mais lindo, bonito e maravilhoso na nossa vida. Tá bom? Vamos para frente? Ah, para frente é o intervalo, né? Então vamos para frente. Intervalo. Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. E olha, chegamos na semana Construir Gente. É tempo de falar sobre as obras e projetos sociais mantidos pela família dos devotos. Graças à sua fidelidade, através da doação mensal, muitas vidas são transformadas, viu? Como vocês sabem, a família dos devotos assume um papel muito bonito no Santuário Nacional. Além de manter a Casa da Mãe sempre preparada para te acolher, os devotos que dão o seu sim também ajudam a cuidar de muitos projetos sociais. Muitos idosos, adultos, jovens e crianças têm suas vidas transformadas graças à sua colaboração. Você também pode transformar vidas, viu? Para participar desta missão, faça o seu cadastro. Acesse a12.com/Família dos Devotos. Ou então, você liga aqui para a Casa da Mãe no 0300 210 1210. A sua colaboração é transformadora. Ah, e olha, gente, preparamos uma live no canal do Santuário Nacional, lá no YouTube, para você assistir, onde a Jéssica Fernandes e o Paulo Vitor conversaram sobre o projeto social Comunicar. Vamos acompanhar um pedacinho pequenininho dessa live? Assiste aí para você ver. E para Ana Lívia? A comunicação, para mim, é essencial para a evolução do mundo. A gente precisa da comunicação. Para uma oração é a comunicação, para ajuda é uma comunicação, é uma mensagem. Então a comunicação é essencial para o meio do ser humano. Certo. E aí, Maria? Para mim, comunicação é viver em sociedade. Eu acho que a gente precisa se comunicar, a gente não vive só. Né? Então, trazendo para a realidade profissional aqui de televisão, o próprio cinegrafista que está ali atrás, ele está se comunicando, ele está fazendo com que isso que a gente está fazendo agora chegue às outras pessoas. É uma forma de comunicar. Então, comunicar para mim é viver em sociedade, a gente precisa um do outro. Viu só? Venha fazer parte da nossa família, a família dos devotos.
Muito bem, e agora, sem mais delongas ou demoras, nós vamos conversar com Zilda. Alô, Zilda! Alô, Padre Pedro, a sua bênção. Deus te abençoe. Eu, quanto tempo, Padre Pedro, que eu queria falar com o senhor, mas não consegui. Eu já tenho 25 anos de campanha dos devotos e fui aí já 15 vezes e não consegui, Padre Pedro. Graças a Deus, Padre Pedro. Eu desejo para o senhor uma boa Páscoa, um feliz ano todo para o senhor. Sim. E eu estou muito acabada, eu estou com 97 anos. Vou tentar agora em junho. E eu gostaria que o senhor fizesse essa oração para mim, porque eu já estou muito velhinha. Caí, quebrei a perna, quebrei o ombro. Estou passando apertada, Padre Pedro. Glória, audiência da minha mãe, meu Deus. Desejo para o senhor tudo de bom, Padre Pedro. Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Todo dia eu esqueço, toda sexta-feira, Padre Pedro, de assistir o senhor, do princípio até o fim do programa. Eu estou assistindo o senhor, Padre Pedro. Que a nossa mãe toma conta de nós, toma conta de todo o sacerdote e de todas as pessoas que trabalham na igreja. Vocês têm trabalhado demais, que eu tenho assistido pela televisão, Padre Pedro. Então eu tenho uma vida muito conturbada, uma vida muito difícil. Mas graças a Deus, quando eu fui aí a primeira vez, eu fiz a confissão com o Padre Vitor Coelho de Almeida. Olha, que coisa mais linda. Zilda querida, olha, eu lamento que você tenha caído, porque eu tenho para mim que se você não tivesse tomado essa queda, mas você estava firme igual uma rocha. Sua voz é encantadora, sua vibração, sua vida é extraordinária. Que bom que você telefonou. Muito obrigado. Que esses seus 97 anos possa lhe estruturar como pessoa para você continuar vivendo bem. Eu imagino o quanto é difícil a gente que tinha mobilidade, de repente quebrar um ombro, uma coisa assim, e perder mobilidade. Às vezes até ficar dependendo de outras pessoas para certas coisas. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Então peço de verdade, lá do alto dos céus, uma bênção toda especial a Deus, a você, para que você melhore e melhore rapidinho. E dizer aqui para os nossos velhinhos, ô velhinho, você toma cuidado, viu? Você viu o que aconteceu com a Zilda? Caiu. Você sabe que criança, ela cai, vira, mexe. Olha, aquilo parece de borracha. Nós que é velho, não é assim não, viu? A gente cai e se quebra. Então a gente precisa tomar um cuidado danado para não cair. Então, se você precisa de apoio, se apoie para andar. Você não sobe escada sem pegar no corrimão. Mas é uma rampinha. Pega no corrimão. Você sabe que quando eu tinha 58 anos, eu pensei assim, bom, eu vou chegar aos 60, vou entrar na melhor idade. Eu preciso me preparar para chegar na melhor idade. E lá com 58 anos, eu comecei a acostumar a minha mente a funcionar de acordo com as necessidades que um idoso normalmente tem. Então, eu de propósito ia descer uma escada, sempre pegava no corrimão. Eu precisava? Não precisava. Mas hoje, eu nem consigo me imaginar subindo uma escada sem pegar no corrimão. Por quê? Porque ficou automático. Ficou automático, né? Então a gente precisa
olhar a vida da gente nessa perspectiva. Para quê? Para que a gente não se quebre. Porque depois que a gente se quebra, olha, eu vou dizer, primeiro que nunca emenda para ficar igual, né? É sempre uma coisinha ou outra, a gente fica inseguro, né? E depois, as dificuldades que uma quebra traz para o cotidiano da vida da gente. Precisa de um andadorzinho? Use o andador. Precisa de uma bengala? Use a bengala. Você que é chique, arruma uma bengala chique. Porque tem gente... Antigamente o povo andava, não sei se chamava aquilo de bengala, né? Os ricos, os senhores andavam com aquilo, os novos, todo mundo andava com aquilo, era chique. Agora os velhos não querem andar com aquilo porque acham que aquilo não é chique. Se não é, a gente faz ser, uai. Né? O que interessa é que a gente se sinta seguro. Tá bom? Pelo amor de madrugada, hein? Vamos ler mensagem então? Bora então. Não lemos nenhuma, né? Até agora. Vamos lá. Boa noite, Padre Pedro. Sua bênção. Estou vivendo um tempo de muita angústia e tristeza. Faz alguns meses que minha mãezinha partiu para junto do Pai. Cuidei dela por muitos anos. E hoje me sinto só. Ela me faz muita falta. Estou com 59 anos, doente e sozinho. É o José Alberto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ô José Alberto, eu vou pedir para a nossa diretora colocá-la no meu canal no YouTube. Lá no meu canal no YouTube eu fiz um programa especialíssimo só sobre isso aqui. Chama-se Ressignificar a Vida. Eu vou ver se ela acha por aqui. Ressignificar, pode passar, deixa eu ver se a gente acha. Aqui, 128. É preciso ressignificar a vida. As dificuldades de viver após a morte de uma pessoa querida. Por que eu pedi para colocar aí? Porque, olha, o programa tem 16 minutos. Eu não posso falar tudo que eu falei lá aqui, mas aqui eu vou fazer um resumo do que eu coloquei lá. Primeira coisa importante, olhe bem. Eu tenho quantos minutos, diretora? Só para saber? 6, tá bom. Primeira coisa que a gente precisa saber, que quando a gente se dedica muito, mas muito, e quase que exclusivamente, cuidando de uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, ou às vezes até que a gente não gosta ou que a gente não ama, mas que passa uma parte significativa da vida cuidando dessa pessoa, começa a acontecer em nós um fenômeno muito interessante. A gente começa a sentir necessidade desta realidade. E quando essa pessoa está viva, a gente está moldando a nossa vida e a nossa existência em função dessa pessoa. Nossos horários é em função dessa pessoa, nossa comida é em função dessa pessoa, o banho que nós tomamos é em função dessa pessoa, as visitas que nós recebemos é em função dessa pessoa, o dinheiro que nós administramos é em função, tudo é em função dessa pessoa. E aí o que acontece? Essa pessoa vem a falecer. E agora eu faço o quê? Se toda a minha vida tinha sido colocada em função dessa pessoa e essa pessoa não existe mais, o que é que eu faço com a minha vida? O que é que eu faço com o meu tempo? O que é que eu faço com o dinheiro? O que é que eu faço com as visitas? O que é que eu faço com a correria que antes eu tinha e agora eu não tenho mais? O que é que eu faço com o esforço que antes eu fazia e agora não faço mais? O que é que eu faço com tudo isso? Então, quando uma pessoa querida morre e era a gente que cuidava dessa pessoa, precisa ressignificar a vida. O que quer dizer isso? Eu preciso mudar a minha vida para que a minha vida agora
encontre um outro propósito, porque aquele propósito anterior que eu tinha, ele não existe mais. Então eu preciso agora olhar a vida numa outra perspectiva. E muitas vezes, meu irmão, isso é tão difícil, tão difícil, tão difícil. Por quê? Porque em muitos casos a gente não sabe como fazer isso. Ele não sabe. Porque uma pessoa que viveu 10, 12 anos assim, não sabe um outro jeito de viver. Não sabe como fazer. Não sabe qual o primeiro passo a ser dado. Então, alguns conselhos importantes para você que não sabe o que fazer para ressignificar a vida. Primeiro conselho, viva o luto. Não queira mudar rapidinho, não. Viva o luto. O que é o luto? A condição que eu sei, que eu estou vivendo, da perda dessa pessoa. Isso me traz tristeza, isso me traz uma vontade enorme de chorar, isso me traz desconforto, isto desbaratina um pouco a minha vida, mas é necessário enfrentar e dizer, foi assim até aqui. E aí, num determinado momento do luto, você precisa se fazer a seguinte pergunta. E agora, daqui para frente, como será? O que é que eu vou trazer para a minha vida para eu continuar vivendo? Por quê? Porque você não pode viver a partir do que era. O que era já não existe mais. Então agora, ressignificar quer dizer, eu vou colocar algo aqui. E aí lá no programa eu falo de diversas coisas. Falo, por exemplo, de garantir o legado dessa pessoa. Porque muitas vezes se é seu esposo, sua esposa, e que essa pessoa deixou um legado, então você poder garantir que o legado dessa pessoa continue, mas às vezes também é a possibilidade de você fazer uma coisa totalmente nova. Uma coisa que você nunca pôde fazer porque estava cuidando daquela pessoa, né? Ou então estava vivendo ao lado daquela pessoa e para você isso bastava. Mas agora, como essa pessoa não está mais do seu lado, você precisa encontrar algo que você possa viver e fazer e que dê sentido à sua vida. Nesse sentido, a igreja, comunidades, grupos, pastorais, movimentos, onde você possa efetivamente participar e gastar a sua vida em benefício do outro, mas também em benefício de si próprio, de si própria, no quesito de realização e de felicidade. Olha, isso é indispensável. Ressignificar a vida nem sempre é fácil, mas será sempre necessário. Então, se você quiser ver mais coisas, eu tratei de vários pontos ali. Assiste lá, Padre Pedro Cunha, o meu canal no YouTube chama-se Padre Pedro Cunha. Só entrar lá e você procura aquele lá e você assiste. Lá eu trato de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, eu trato. Então, intervalo e 3 minutinhos eu já estou de volta, viu? Oi, gente, voltamos. Estou lendo aqui umas cartinhas com os presentes que eu ganhei. Coisa mais linda. Olha o que eu ganhei aqui, gente. Esse povo é maravilhoso. Esse daqui foi da Tercília, lá de João Pessoa, na Paraíba. Ela diz que tem 86 anos. Todo dia ela reza por mim, pedindo por minha saúde.
Oh, minha querida, muito obrigado. Que ela gosta muito das palavras e conselhos, é um bálsamo para ela. E ela diz, olha, faço crochê e ultimamente meu passatempo tem sido fazer echarpe para dar de presente. E dessa vez o senhor foi o premiado. Obrigado, minha querida. Olha que bonitinho. Tá chegando o frio, então vai ser ótimo. Menino do céu, eu ganhei presente de longe, lá da Flórida, nos Estados Unidos. Ou se acredita, ganhei um tanto de camisa, cada uma mais bonita que outra aqui. Olha, pensa você. E é umas camisas chiques, né, gente? Olha, que beleza. Ganhei esta aqui, ó. Ó, depois ganhei mais essa. Agora o programa vai ficar florido, né? Ela diz assim, Padre Pedro, sua bênção. Eu te conheci através da Rosana, do Terra Rosana. Ô, Rosana querida, beijo carinhoso para você, saudade de você, qualquer hora eu vou aí. Eu seguia ela e a mesma indicou o chá com o Padre Pedro. Desde então, não perco seus vídeos. Eu gostava de chá, mas depois de conhecer seu canal, o chá tem um gosto diferente. Através dos seus vídeos, ouvi falar sobre coração restaurado e agora também não perco um programa. Meu sonho é te conhecer pessoalmente, mas faz 39 anos que moro fora do Brasil. Sou paranaense do interior, morei em Curitiba e tenho 2 irmãs que moram lá. Venho todo ano visitá-las. Fiz o propósito de ir ao Brasil este ano e iria até o local onde o senhor é reitor, mas por dores na perna não será possível. Quem sabe no ano que vem. Tenho 70. Te mando alguns presentes para dar um abraço de feliz aniversário. Peço para que Deus te abençoe. Tenho 73 anos, sou viúva, 3 netos, 11 netos. Não, sou viúva há 3 anos. Tenho 11 netos, 9 bisnetos e 4 filhos. Moro na Flórida, nos Estados Unidos. Oh, meu Deus do céu, que povo maravilhoso, gente. Muito obrigado. Guardar os meus presentes aqui. Oh, Jesus amado, muito obrigado. Ô, diretora, vamos trabalhar, que eu já ganhei meus presentes aqui. Agora vamos ter que atender ligação, né? Para poder compensar. Vou falar com a Maria. Alô, Maria! Oi, Padre Pedro, sua bênção. Deus te abençoe, minha querida. Olha, eu sigo o senhor direto. A minha irmã Marisa é a que me mandou há muitos anos que ela não perde o seu programa. A gente, nós aqui em casa todos vê seu programa, mas eu vou ser rápido com o senhor. Eu tô com uma irmã que operou hoje o seio, tirou 2 nódulos, graças a Deus está passando bem, ela é muito católica. Agora eu quero falar sobre o meu problema. Eu, em junho, eu tive um AVC e eu fiquei de bengala, estou andando com as pernas bem mole, mas eu não falto à igreja, eu sempre vou acompanhada com alguém. E agora, em julho, apareceu 2 cânceres no meu seio direito, eu vou tirar o seio e no outro lado eu vou tirar o nódulo. Sim. E meu marido faleceu tem 4 anos, não tive filhos. E eu estou muito triste. Isso tudo que o senhor falou aí sobre uma pessoa, sobre depressão, chorar, ficar sozinho, isso tudo é o que eu passo. Sim. Ô, Maria querida. Bom, primeira coisa, rezar por você, minha amiga. Rezar para pedir a Deus que Deus te dê forças nessa hora. Porque, sobretudo, para você que nesse momento se sente assim tão solitária, tão sozinha no meio de tudo isso, eu sei que não é fácil. Mas olha, acredita, Maria, quando de verdade a gente tem Deus no coração e na alma, tudo é possível. A gente atravessa qualquer penhasco, qualquer desfiladeiro. A gente ultrapassa qualquer montanha ou ultrapassa qualquer buraco. Então,
força, coragem, ânimo de Deus para a sua vida. Porque creia, tudo isso vai passar. Tá bom, minha querida? Muito obrigado pelo seu telefonema, viu? Muito, muito, muito obrigado. Tá bem? Muito bem. Vamos mais uma ligação. Vou conversar com a Aparecida. Alô, Aparecida! Oi, Padre Pedro. Sua bênção, Padre Pedro. Deus te abençoe. Felicidade, Padre Pedro. A gente se emociona de falar com o senhor. Oh, eu fico feliz. Você é uma pessoa muito querida, muito amada. Obrigado, muito obrigado. Deus De todo o abençoe coração, muito, viu? Senhor. E aí, Aparecida? Eu quero oferecer, né, Padre Pedro, para a saúde do meu esposo, dos meus filhos, e principalmente de uma cunhada minha que não está bem, está com mal de Alzheimer, 62 anos. Nossa. Está com Alzheimer. E tem uma irmã também que está com bronquite, tem um problema de bronquite. Pedi muito para ela, que Nossa Senhora põe as mãos santas que ela fica boa, né? Sim. E para mim também, que eu sempre estou com umas dores da artrose, assim, nas mãos, nas pernas. Mas eu não deixo de não ir não, viu, Padre Pedro? Todo ano eu estou aí, viu? Sim. Todo ano eu estou aí na Aparecida. E não deixe mesmo. Não deixo não. Porque quanto mais a gente se movimenta, melhor é. E quanto mais a gente para, pior é. Né? Cabeça da gente é muito importante, mas o corpo da gente também em movimento é muito importante. Então, não pare mesmo, por favor. Obrigado, minha querida. Deus te abençoe muito. Obrigado pelo seu telefonema. Deus te proteja todos os dias e que você possa cada vez mais viver sem essas dores, ou mesmo que seja com essas dores, mas viver bem. Tá bom? Vamos para frente. Vamos ler uma mensagem? Então, bora ler uma mensagem? Boa noite, Padre Pedro. Tudo bem? Estou passando por um momento muito difícil. Vivo um casamento abusivo. Sou casada há 25 anos. Fiz de tudo para tentar salvar meu casamento. Mas ele só sabe me machucar, me ofender com as piores palavras. Temos 2 filhos, um de 18, que também não tem respeito nenhum por mim, pois sempre viu o pai me ofender. E um de 8 anos, que é tudo para mim. Estou desempregada e sem rede de apoio. Misericórdia. Aqui, minha filha, vou dizer para você, esse negócio não pode continuar assim, não. Não pode. Não tem como continuar assim. Por quê? Porque você não vai aguentar, você não vai suportar. Porque isso é como um copo que vai enchendo de água. Vai chegar uma hora que esse copo vai transbordar. Só que o transbordar desse copo é que é o problema. O transbordar desse copo vai ser para fora ou vai ser para dentro? Muitas vezes a gente transborda esse copo para fora e aí a gente diz, chutou o balde. Ou seja, a gente perde a noção, aí a gente ofende, a gente briga, a gente faz o que quer e o que não quer e a gente se livra daquela situação. Isso é quando esse copo transborda para fora. Mas, minha filha, na maioria das vezes, esse copo transborda para dentro. Aí virão as doenças, as tristezas que não passam, aquele desalento contínuo. E olha, pense que você tem um problema a mais aqui, que é o seu filho. O seu filho está copiando o seu marido.
Então, ao invés de você ter apenas um marido abusivo, você também vai ter um filho abusivo. Então, eu não sei quantos anos você tem, eu não sei como você é, mas eu sei que é um conselho. Primeira coisa, você coloque a sua vida em ordem. Coloque a sua vida em ordem. Arrume um bom emprego para você, se coloque em ordem, descubra os potenciais de Deus que existem em você, descubra de verdade quem Deus te criou, né, para você poder dar garantias de seguir na vida, independente do que os outros lhe dizem. Né? E uma coisa muito importante, fique surda para o que o seu marido lhe fala. Mas não acredite numa palavra que ele diga. Ah, você é isso. Você diz, e é, continue sua vida. Ah, você não sei o quê. Ah, pois, continue a sua vida. Não dê trela. Não toque tambor para louco dançar, senão ele não para a dança nunca. Talvez o seu marido goste de lhe ver arrasada. Mas se você não ficar arrasada com o que ele diz, não vai ter efeito o objetivo dele. Esse é com ele. Agora, é uma pena que o seu filho, você tenha permitido que isso tenha acontecido. Imagina, eu queria que isso fosse com a minha mãe para ver. Uma mãe é uma mãe e ela tem amor, afeto, carinho e atenção, mas uma mãe tem autoridade. Uma mãe não pode deixar o filho levantar a voz para ela, quanto mais dizer coisas como você está dizendo que ele está acompanhando o marido. Né? Só que aí o que é que aconteceu? Você foi deixando. Ele agora tem 18 anos, você vai fazer o que com ele? Vai bater nele? Vai expulsar ele de casa? Vai fazer o quê? Não é? Então você agora precisa se valorizar. Olha bem, você agora precisa tomar conta de si. Você precisa se reestruturar, independente do que eles dizem, independente do que eles fazem. Então, encontre maneiras e formas de você existir de maneira autônoma e suficiente. Porque eu não vou dizer para a senhora, larga dessa gente, larga esse povo aí, esse povo... Eu não posso dizer isso, não sei se você tem condições para isso, entendeu? Né? E também não sou eu que vou dizer isso. O que você precisa é ser si mesma. O que você precisa é tornar-se cada vez mais aquela pessoa extraordinária que Deus lhe criou. Porque é nessa pessoa que estão dons, talentos e riquezas suas. E você descobrindo isso, não há no mundo quem diga que você presta ou não presta. Por quê? Porque você não vai viver a partir do que os outros estão dizendo. Ô, gente, sabe qual é a pior coisa que existe na vida da gente? É a gente viver a partir dos outros. E não a partir de nós e de Deus. Mas eu entendo que nem sempre isso é fácil. Por quê? Porque, querendo ou não, o que os outros nos diz, de algum modo nos machuca, de algum modo nos fere. E quando essas pessoas são pessoas em quem a gente deveria confiar e acreditar, é muito pior. Porque é como se você estivesse do lado de uma pessoa de extrema confiança e quando você se vira, ela lhe enfia uma faca. Diz, mas como? Eu confio tanto nessa pessoa. É isso que acontece com o marido, é isso que acontece com o filho, é isso que acontece com a mãe, com o pai. Então, por favor, organize a sua vida,
de tal modo que você não precise da aprovação do outro para você ser quem você é. E, sobretudo, que você não aceite internamente que o outro lhe desqualifique. Mesmo se você não pode impedir que o outro pare de falar, você pare de ouvir. É aquilo que eu te falei. Ah, você é uma vagabunda. Ah, e é? E pronto. Então, intervalo e eu já volto bem ligeirinho. Chegamos de volta, né? Com o nosso coração restaurado. E já estamos no nosso último bloco, né, diretora? E que tal você ligar aqui pra gente? Acho que dá para mais uma ligaçãozinha, pelo menos, 030210 1210. Vou falar com a Elizabeth. Alô, Elizabeth? Alô, Padre Pedro. Boa noite. Boa noite, minha querida. Padre Pedro. Sim. Deixa eu falar para você. Eu sou uma pessoa católica, de família católica, sou praticante. Sim. Tenho uma família bonita, mas o programa hoje começou exatamente como eu me sinto. Sim. Tudo que você falou, como eu me sinto. O medo, o choro, a tristeza, a depressão, a quietude. De repente estou bem. E por motivos de família, dentro da minha casa, meus filhos não se falam há quase 3 anos. Por uma briga, minha nora com eles. Mas eu tô me tratando, estou tentando tudo para superar. Tem época que eu consigo, mas tem época que eu não consigo. Sim. Não consigo, eu caio, vou lá embaixo, sabe? Então todas as pessoas que falaram, ora pela minha cabeça, ora por isso, eu me vi em todas elas, com a exceção desta última, do marido e do filho, porque tenho filhos que me respeitam e um marido fantástico. Sim. Então, mas daí para trás, cada uma que falou, eu me achei, eu tive um pedacinho aí dentro. Sim. Então, não é fácil. Não é fácil. Porque eu fui criada com uma família maravilhosa. E hoje, eu não sei o que eu tenho. A maior tristeza é eu morrer e não ver meus filhos se falarem. Tenho 70 anos, tenho vitalidade, faço tudo, viajo, brinco, mas de repente eu estou lá embaixo. Então o programa hoje foi feito exatamente para Dona Elizabeth. Dona Elizabeth, pois eu vou fazer mais um pedacinho do programa para a senhora. Olhe bem, seus filhos são eles. E você, minha querida, é você. Quem você é para eles é a mãe. E o que eles são para você é filhos. A relação deles, entre eles, é uma relação deles, não é uma relação da senhora. A senhora está nessa tristeza terrível, porque a senhora gostaria de ver a relação boa entre eles. Mas isto nem sempre está ao nosso alcance. Então, o que é que está ao seu alcance? Ter uma relação admirável de mãe para com os filhos e de filhos para com a mãe. Ponto final. Não se entristeça porque seus filhos estão brigados e não se conversam. E outra, você ponha essa conta na caderneta deles, não na sua. Então, sempre que você precisar, você diga: aqui, meus filhos,
Eu amo vocês e amo muito. E outra coisa, eu não tenho nada a ver com a relação ruim que vocês estão vivendo. Agora uma coisa eu vou dizer para vocês, no que depender de mim, eu vou fazer o que eu puder e o que eu não puder para eu poder ver vocês juntos. Eu conheci uma família que eles tinham um negócio interessantíssimo, quando as crianças brigavam, a mãe pegava a camiseta do pai, né, enfiava a cabeça dos 2 filhos na gola da camiseta do pai, uma mão de um filho numa manga, a outra mão do outro filho na outra manga, e eles eram obrigados a ficar ali abraçadinhos dentro de uma camiseta só. Eles só saíam daquela camiseta quando eles estivessem conversando e de amizade. Quando é criança, a gente até podia conseguir fazer isso, né? Mas depois de grande, fica tudo tão difícil, né? Tão difícil. Mas a senhora não mude em nada, nem a sua relação com os seus filhos, com nenhum deles. Mantenha sua relação de mãe com eles. E na medida do que a senhora puder, vá fazendo o que está ao seu alcance para que entre eles haja o melhor possível. Às vezes, o melhor possível é só isso, né? Mas é o que é. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, tem um documentário que a TV Aparecida vai, depois desse programa, lançar. Já é a segunda parte desse documentário. Chama-se Um de Nós. Rodrigo Alvarez, ele viajou para a Argentina e para a Itália para apresentar a vida e o legado do Papa Francisco. O documentário foi dividido em 2 partes e essa que você vai ver hoje é a segunda parte. Você vai ver essa segunda parte do documentário depois aqui do Coração Restaurado, daqui uns 7, 8 minutos, quando terminar, já começa esse documentário. Além disso, eu preciso lhe informar do seguinte, acho que todo mundo já sabe, né, que o Papa Francisco será sepultado amanhã, né, de manhã, e aqui no nosso horário do Brasil é bem cedinho. Então, toda a cobertura do funeral do Papa Francisco neste sábado vai acontecer aqui na TV Aparecida a partir das 4h30 da manhã. Preste atenção, 4h30 da manhã. O nosso departamento de jornalismo aqui da TV Aparecida irá trazer todas as informações, todas, e todos os detalhes da missa de Ezequias, além das últimas homenagens ao nosso querido Sumo Pontífice. Bom, eu acho que quem acompanhou a TV Aparecida desde segunda-feira sabe da excelência que foi feita na cobertura desse acontecimento, porque foi um grande acontecimento. Eu mesmo vim aqui na quarta-feira, na quarta-feira participar da Central do Papa, fiquei aqui da 1 da tarde até 2 e pouco. Quantas pessoas passaram por aqui falando do Papa? Quantas reportagens, quantas transmissões, quanta coisa. Então, não era de se esperar menos do que eles farão amanhã, né? E aí, antes de terminar o programa, eu gostaria de me perguntar, amanhã, das 4h30 da manhã, até, sei lá, vai ser 4h30, 5h30, 6h30,
talvez das 4h30 às 6h30, das 4h30 às 7h, das 4h30 às 8h, não sei quanto tempo vai demorar, mas seja o tempo que for, não é? Quando o Papa Francisco for sepultado ali, naquele túmulo simples que ele solicitou que fosse, na igreja de Santa Maria Maior, o que é que vai ficar para mim? O que é que do Papa Francisco eu não vou esquecer nunca na vida? Isso é o que eu acho que você deveria também se perguntar. De tudo aquilo que o Papa Francisco viveu, foi, falou, ensinou, o que é que realmente eu não vou esquecer? Para mim, algumas coisas, não vou dizer todas, né? Mas vou dizer algumas coisas. A primeira coisa que vai ficar para mim para o resto da minha vida foi o primeiro momento em que eu conheci Francisco. Que eu o conheci somente pela televisão no dia de sua eleição papal. Naquele dia em que foi dito, temos um Papa. E ele chega ali naquela janela e aquele homem se inclina para o povo e diz, reze por mim. Mas não diz reze por mim como uma frase automática. Ele disse, rezem por mim. Se inclinou e fez o silêncio necessário para que as pessoas rezassem por ele naquele momento. Não era uma frase de efeito, era algo real que estava dentro dele. Um Papa que reza por todos na igreja, o sucessor de Pedro, não é aquele homem empoderado, mas é aquele homem humilde e simples, que com o seu corpo quase que debruçado naquela janela, diz, por favor, reza por mim. Isso não vai passar. Para mim, não vai passar. Uma outra coisa que não vai passar era o modo como ele dizia coisas difíceis. Meu Deus do céu! Olha, eu não tenho inveja de ninguém, muito menos do Papa Francisco. Mas vamos e venhamos. Era invejável como ele traduzia para o cotidiano da vida coisas muito complexas da igreja. Sabe, gente, eu ao longo de minha vida precisei, como coordenador de pastoral, como reitor de seminário e etc., apresentar muitos documentos papais em reuniões de clero, em formações, nas paróquias e etc. E vou falar para você, Jesus amado, não era fácil traduzir aqueles documentos para que as pessoas entendessem. Já o que o Papa Francisco falava e escrevia, qualquer um entendia. Qualquer um entendia. Eu nunca vou esquecer disso. Eu nunca vou esquecer de suas frases de efeito, mas frases cortantes como uma espada de dois gumes. Não posso esquecer isso. Não posso esquecer como suas pregações eram tão curtas, mas tão profundas, tão inteiras, tão exatas. Não posso me esquecer.
Mas eu poderia ficar aqui muito bem, horas a fio, falando daquilo que seria inesquecível do Papa Francisco. Mas não vamos poder, porque agora nós vamos rezar. E na oração de hoje, eu quero começar apresentando o nosso querido Papa Francisco para Nossa Senhora. Eu sei que ele já está lá com ela, viu? E eu sei que eles já conversaram, bateram papo. Eu sei que tanta festa no céu já aconteceu. Mas aqui eu quero conversar com ela sobre ele e dizer a ela: ô mãezinha querida, obrigado por esse filho tão amado. Obrigado por esse filho tão abençoado e querido. A senhora foi uma boa mãe para ele. E eu acho que ele também foi um bom filho para a senhora. Então hoje, no final desse programa Coração Restaurado, eu quero agradecer a senhora por a senhora poder recebê-lo aí junto do seu filho Jesus, esse homem que tanto bem fez à igreja, tanto bem fez aos pobres. E também pedir à senhora que agora, estando com ele, que não sente mais nenhuma dor, que a senhora possa alegrar o coração dele. Porque eu fico imaginando o quanto esse homem sofreu com as suas dores. Puxa vida, Maria Santíssima, nas tuas mãos eu coloco a gratidão de tantas pessoas espalhadas pelo mundo. Receba, Maria, nossa gratidão, nosso agradecimento pela vida do nosso querido Papa Francisco. E derrame, Maria Santíssima querida, sobre todos nós nesta hora, as bênçãos do seu precioso Filho. Que sobre todos nós se derramem agora as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora, daqui a alguns segundinhos, tem o documentário sobre o Papa Francisco. E 4:30 da manhã, você coloca aí o seu despertador para despertar, para você acompanhar tudinho aqui pela TV Aparecida das Exéquias do nosso querido Papa Francisco. Fiquem com Deus. Até sexta. Tchau.